vídeo eu vou te mostrar o erro que a maioria dos arquitetos hoje cometem, que impedem eles de conseguir clientes pelo Instagram, mesmo quando contratam social media, gestor, produzem muito conteúdo, compram cursos, investem em tráfego e como resolver esse problema para que você tenha ali um fluxo constante de clientes vindo pelas redes sociais. De mais ou menos março de 2023, 8 de março de 2023, até 12 de abril de 2024, eu passei esse período sem captar clientes. Eu passei mais de um ano sem conseguir clientes para dentro da minha operação, para dentro da minha empresa, para dentro do meu negócio, e ela só sobrevivia por causa, minha empresa só sobrevivia por causa de projetos secundários ou outras coisas que não eram referentes a ela. E eu lembro até hoje que uma das principais coisas que eu apliquei na época para poder trazer clientes até mim foi a parte de produção de conteúdo. Por quê? Porque na época ali de 2023 a 2024 e até hoje também é muito divulgado que é a parte de produção de conteúdo, que você tem que produzir conteúdos autorais, autênticos, que gerem valor para o seu cliente. Para quê? Para que ele perceba a sua autoridade, comece a te seguir e compre de você ou se torne o seu cliente. Essa estratégia ela está errada? Ela funciona? Funciona sim. A base de você criar audiência, a base de você gerar conteúdos para trazer lista de clientes, trazer audiência, seja no Instagram, no YouTube, no e-mail, onde quer que seja, é real e funciona. É uma das estratégias mais antigas de marketing que funciona desde sempre. Porque quem tem audiência domina o jogo, domina o mercado. Por quê? Porque você tem mais pessoas para ouvir aquilo que você está falando, para ouvir aquilo que você tem a trazer, seja de oferta, seja de produto, seja de conteúdo. Mas, se eu ficasse sabendo desses pontos que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, com certeza na época eu teria tido muito mais resultado e com certeza não teria passado todo aquele período sem conseguir captar e fechar clientes para a minha empresa. Que é o seguinte, primeiramente, a estratégia de produzir conteúdo para trazer audiência funciona? Funciona, mas ela tem um quesito que é o seguinte, ela é uma estratégia puramente voltada para o longo prazo. Ou seja, produzir conteúdo é algo que você só vai ter mais resultado, que você só vai conseguir um resultado muito frequente depois de meses ou anos aplicando a estratégia. Pegue todos os produtores de conteúdo que você segue até hoje. Com certeza a maioria deles, principalmente aqueles que têm maior sucesso, não começaram a produzir conteúdo hoje. Com certeza eles não começaram a produzir conteúdo há um mês atrás. Com certeza eles não começaram a produzir conteúdo há 2 meses atrás. Eles já produziam conteúdo há muito tempo. Então, o conteúdo ele é uma fonte de conseguir clientes, principalmente a longo prazo. E aí o que acontece? Qual é o primeiro erro da maioria dos arquitetos? É o seguinte, não conhece outra estratégia, aí vai e aposta em quê? Produção de conteúdo. Passa ali um mês produzindo conteúdo, 2 meses produzindo conteúdo, dependendo de indicação, ele não tem fluxo, o fluxo normalmente é por indicação. Aí contrata o quê? Contrata social media, contrata gestor para cuidar das redes sociais, não vê resultado e demite os dois. Por isso que a grande maioria dos social medias hoje do mercado que trabalham com arquitetos são demitidos em média cerca de 3 a 4 meses depois de serem contratados. Por quê? Porque não vê resultado, o arquiteto não vê resultado, investe dinheiro e tem só o fluxo por indicação, que é um fluxo totalmente imprevisível. Então, hora você pode estar com muito projeto, você pode estar ali no auge do seu faturamento, mas depois você pode ter uma queda brusca ali sem nova perspectiva de conseguir novos clientes. E com certeza, se hoje você está vendo esse vídeo e depende de indicação, você com certeza sabe do que eu estou falando. Então, principalmente, o que acontece? Conteúdo, ele é uma fonte de conseguir clientes, principalmente no longo prazo. Então não é algo que você vai começar a produzir agora para que você colhe os resultados amanhã, depois de amanhã, uma semana depois. Se você quer produzir conteúdo da maneira mais convencional, sem, por exemplo, se envolver em políticas, sem se envolver em polêmicas, sem, por exemplo, ter que mostrar sua vida, mostrar bastidor, sem ter que por exemplo, escancarar um posicionamento muito agressivo para que você tenha visibilidade e alcance, você vai demorar para criar o seu nome. É a mesma coisa do que você chegar numa cidade que você desconhece, por exemplo, você morava em Natal e foi para São Paulo. E você, é o seu primeiro dia em São Paulo, você já quer ser conhecido por todo mundo da cidade, isso não vai acontecer. É um processo de longo prazo, é um processo que leva tempo fazer o seu nome ser conhecido. Então esse era um dos principais erros. Esse foi o erro que eu cometi, que eu vejo muitos arquitetos cometendo, que é o quê? Pega a estratégia de longo prazo e tenta transformar ela em curto. Para quê? Para que tenha ali um fluxo de audiência, um fluxo de clientes vindo por essa audiência, mas é uma estratégia de longo prazo. Então eu caí nessa armadilha. Por exemplo, na época eu precisava de quê? De fluxo de pessoas.
Na época eu precisava de quê? De clientes. Eu precisava de clientes para botar dinheiro no meu bolso para caixa. Eu estava sem. Então eu não podia ficar ali só produzindo conteúdo, só produzindo audiência, só criando lista. Por quê? Porque eu só ia ter resultado no longo prazo. Então o que foi o que eu fiz? Eu peguei uma estratégia de curto prazo. Na época eu criei o funil de isca digital. Inclusive já tem vídeos aqui do canal falando sobre isca digital, falando sobre esse funil, que foi o que me tirou da dependência de indicação. Também é um dos funis que a gente aborda da operação de destrave seu escritório. Então, link aqui na descrição, caso você queira fazer parte do nosso programa de mentoria. E aí, essa estratégia eu comecei a utilizar ela para quê? Para trazer cliente rápido, para que eu pudesse ali, já nas primeiras semanas, nos primeiros dias, ter gente chegando para botar dinheiro no meu bolso, para poder ter negociações ativas e não só depender de conteúdo, porque assim, com negociações ativas, com dinheiro entrando, eu conseguia manter a produção de conteúdo, a produção de criar minha marca, a produção de criar audiência e captar clientes no longo prazo, mas não conseguia fazer isso se eu não tivesse fluxo agora. E esse é um dos erros principais. O arquiteto que não tem fluxo de clientes sem ser por indicação começa a investir em produção de conteúdo, em criação de audiência, em trazer seguidor, contrata gestor social media, sendo que não entende que essa é uma estratégia de longo prazo. E aí não vê resultado no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, depois demite, perde dinheiro, e aí o fluxo de indicações, que é imprevisível, talvez coincida na mesma época que ele caia, e aí você sai no zero. Você sai no zero. Já vi essa situação acontecer inúmeras vezes. E qual é o teu segundo erro principal falando nisso? Primeiramente, vamos lá. É que para captar cliente por conteúdo, o conteúdo em si, ele não vai funcionar. Como assim, Rafa? Como assim o conteúdo em si não vai funcionar? Significa o seguinte, conteúdo por conteúdo vai fazer você apenas atrair o cliente, vai fazer você ver a galera ali consumir o seu conteúdo. Mas se você não tiver conectado ao seu conteúdo um funil, se você não tiver conectado ao seu conteúdo um caminho para o seu cliente chegar de maneira clara ao teu processo de vendas, não vai adiantar de nada. Por quê? Porque seu cliente, ele não vai ter para onde ir depois. Ele vai consumir o seu conteúdo, ele vai ver o seu conteúdo, mas ele não vai ter para onde ir depois. Ele não vai ter uma oferta para ser chamado, ele não vai ter um funil para entrar, ele não vai ter como chegar até você. E aí você fica dependendo do quê? Do fluxo natural, que é o quê? Que é a galera que você trouxe audiência e aquela galera naturalmente se convenceu que precisa de você ou se convenceu pelo aquilo que você está falando pela sua mensagem e vai passar para te pedir um orçamento para chegar ao teu processo de venda. Sendo que aqui há o segredo que normalmente não é muito contado, que é o seguinte, para você fazer com que esse fluxo de audiência natural, que esse fluxo natural de pessoas passe hoje do processo que eles estão, passe hoje da audiência para o processo de vendas, você precisa de um número muito grande de audiência crescendo por dia. Você precisa ali de 20, 30, 40, 50 seguidores por dia para que você possa pegar essa galera naturalmente que começou a te seguir, virou sua audiência, virou sua base de clientes e passa por processo de vendas. Então por que muito arquiteto hoje que fala assim, não, eu quero criar um relacionamento com o meu cliente, não, eu entendo que o processo para ele virar de seguidor para cliente é um casamento. Por que a maioria não consegue resultado? Porque a maioria que fala isso não consegue cliente pelo Instagram. Porque principalmente conta com o quê? Com o fator natural. E para você ter o fator natural, você precisa ali de 30, 20, 40, 50 seguidores por dia crescendo para que você possa ali, só de maneira natural, passar essa galera para o processo de vendas para comprarem ali produtos de 5, 6, 7, 8, 10, 11 mil reais ou mais dos seus projetos, das suas obras. Então, o que que acontece? Quais são os dois principais erros que a gente abordou até agora? Primeiro, conteúdo é uma estratégia de longo prazo. Se você não tem fluxo de clientes hoje, sem depender de indicação, você investir numa estratégia de longo prazo, você vai continuar sem resultado. E o segundo, conteúdo por conteúdo não funciona. Se você não tiver um bom funil conectado ao seu conteúdo, um local, um próximo passo para o seu cliente ir, não adianta você ali produzir um monte de conteúdo, porque seu cliente não vai ter para onde passar depois. E que o fluxo natural de audiência para ele passar para o processo de vendas, para te chamarem, para pedir orçamento, você precisa de muita audiência por dia. Você precisa de 30, 40, 50 seguidores por dia para que você consiga captar cliente. E é por isso que muito arquiteto com 10, 11, 12 mil seguidores, 13 mil, 15 mil seguidores não consegue resultado. Não tem um fluxo de cliente pelo Instagram. Já vi várias vezes. Já recebi depoimentos de arquitetos da Bahia, de São Paulo, do Maranhão, arquitetos com 15, 20 mil seguidores, 12 mil seguidores, que nunca tinham conseguido um cliente pelo Instagram, que raramente vinha um cliente pelo Instagram, que o maior fluxo deles
era por indicações. Então, se eu soubesse desses dois fatores antes, em 2023, 2024, que primeiro, conteúdo é uma estratégia de longo prazo, e segundo, que conteúdo por conteúdo, só para atrair audiência, sem ter um caminho claro para o nosso cliente passar, sem ter um funil para o nosso cliente chegar ao nosso processo de vendas, eu não ia ter resultado. Eu, com certeza, se eu soubesse disso na época, eu não teria passado um ano sem captar cliente. Então, quais são minhas recomendações para você? Primeiro, se você quer investir em conteúdo, primeiro tenha noção se você tem um fluxo já constante de clientes sem ser por indicação. Não precisa ser o maior número, mas que você saiba que você, mesmo que não venha indicação naquele mês, você tem a possibilidade de vir clientes. Porque aí você tem resultado no curto prazo. Você consegue ali botar dinheiro no seu bolso, colocar dinheiro na sua operação e reinvestir na sua empresa. Porque na maioria dos casos, o escritório de arquitetura é a única fonte de renda da maioria dos arquitetos. Então você precisa ter noção de que de entrar caixa, de entrar fluxo. E segundo, conecte funis. Não conte apenas com o fluxo natural do relacionamento, do casamento. Essa palavra é bonita. Palavra bonita. Não, porque eu quero ter um relacionamento com o meu cliente. O seu cliente, ele quer ter clareza, ele quer ter um caminho claro para chegar ao teu processo de vendas. E você quer fechar ele. Você não quer esperar o cliente demorar 2, 4, 5 anos de relacionamento com você para aí decidir se compra de você ou não, e ainda com a possibilidade dele ter fechado com outra pessoa ao longo desse caminho, ou com a possibilidade dele sumir com a sua proposta, de negar, caso você não tenha uma oferta, um bom processo de vendas. Então extraia os assuntos, extraia os ensinamentos desse vídeo. Como é que você resolve esses problemas? Dessa forma que eu falei. Primeiro, se você não tem fluxo de clientes, invista no curto prazo. Para quê? Para que você possa manter a produção de conteúdo no longo. E segundo, crie funis para passar essa audiência, essa lista de clientes para o teu processo de venda. Não dependa só do fluxo natural. Todos esses funis a gente explica dentro, por exemplo, da operação de status do seu escritório, dentro do desenvolvimento rápido de funis, do roteiro da SCAR, que são produtos aqui da gente, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição caso você queira adquirir algum. E coloque aqui embaixo dúvidas, comentários que você tem, experiências que você passou, para a gente poder debater, conversar. É sempre bom trocar experiências. E se inscreve, compartilha esse vídeo e até nosso próximo vídeo.